você não pode mudar o externo, você pode mudar a forma com que enxerga o externo. Isso corresponde a dizer que, quando você se dedica ao processo de autoconhecimento, quando se dedica a identificar e transmutar as suas crenças, a forma como você enxerga o externo passa por uma profunda transformação. E a partir desse momento, em um mesmo cenário, onde você vibrava no medo, vibrava no ódio, você passa a vibrar na gratidão. A grande dificuldade dessa mensagem é que, num primeiro momento, a gente pensa que mudar a forma com que a gente vê o externo seria não viver a verdade, né? Ou ainda ser poliano, querer ver só o lado positivo das coisas, dar a impressão que a gente está sendo alienado, romântico. Mas não é esse o caso. A gente pensa que tentar ver de outra forma é negar a verdade, porque entende que a forma que a gente viu de cara é a verdade. Mas quem disse que é a verdade? A gente vê uma coisa e deduz uma série de coisas ao redor do que viu, e que não são verdade. Por exemplo, imagine que um estagiário chega às 10 horas da manhã no escritório. O primeiro que observa aquilo pensa: acho que ele deve estar fazendo entrevista numa outra empresa. Aí chama o cara do lado e comenta com a pessoa que está ali: olha lá, olha o estagiário chegando uma hora dessa. Você não acha que ele deve estar fazendo entrevista? A segunda pessoa já nem considera uma hipótese. Ela responde: nossa, é certeza que está fazendo uma entrevista. Só que quando ela vai falar para a terceira pessoa, essa segunda, ela já afirma como uma verdade. Olha, você viu que o estagiário está fazendo uma entrevista? Mas, na verdade, o estagiário já tinha avisado o chefe e chegou atrasado por ter ido ao médico com autorização do chefe. Mas se não era verdade, por que foi propagado como verdade? Talvez porque sempre que a primeira pessoa, na trajetória dela até então, viu alguém chegar mais tarde e logo em seguida mudou de emprego, e ela passou a considerar que aquilo é uma verdade absoluta. Então, a verdade de cada um é impactada necessariamente pelas crenças e vivências que essa pessoa teve. É por isso que um pai e uma mãe dá uma bronca nos filhos, e quem tem mais de um filho sabe, ou quem tem irmãos também pode observar, cada um reage de uma forma. Então sempre existe o fato e como eu me sinto perante o fato. Como eu me sinto pode ser mudado, mesmo que o fato não mude. Então, mudar a forma com que enxerga o externo não significa mudar a verdade. Pelo contrário, significa perseguir a verdade de forma imparcial. Imagine que uma equipe de 3 pessoas recebe uma bronca justa do chefe. A primeira pessoa, na sua imaturidade, fica revoltadíssima, melindrada, achando um absurdo ter recebido aquela crítica, perde a motivação e não produz mais nada naquele dia. A segunda pessoa ignora completamente, nem assimila o que aconteceu e muito provavelmente vai se colocar na mesma situação no futuro. A terceira pessoa percebe que o chefe tem razão e que só cometeu o erro porque desconhecia uma informação, e que agora que o chefe apontou o problema, não vai mais cometer porque agora conhece. E, portanto, já é hoje um profissional melhor do que antes da bronca. A bronca é a mesma para todos, então a verdade também deveria ser a mesma. Mas a maturidade, a humildade e a vontade de se desenvolver foram determinantes para que cada um tivesse uma reação. A gente analisou essa situação pensando em pessoas diferentes, né? 3 pessoas de uma equipe. Mas se a gente pensar em uma única pessoa em momentos diferentes da vida, também dá para fazer a mesma análise. Imagina que a pessoa foi um estagiário muito emburradinho, melindroso, não sabia receber bem os feedbacks, mas depois de tanto sofrer, passou por um processo de coaching e acabou descobrindo no feedback uma grande fonte de desenvolvimento. E aí, um pouco mais para frente, já mais experiente, não só valoriza o feedback que recebe, como faz questão de solicitar periodicamente. Então, pela maturidade, pelas experiências, essa pessoa
vai mudar a forma com que ela enxerga o externo. Se antes ela sentia raiva de um feedback construtivo, ela passou a sentir gratidão por receber. Mas só mudou porque passou por um processo de autoconhecimento e percebeu que não teria nenhum ganho sendo uma pessoa reativa. Passou a ver valor nos feedbacks porque reconheceu seus pontos de melhoria e identificou em si os pontos que poderiam estar impactando negativamente os meios que ela frequenta. E assim por diante. Ou seja, o autoconhecimento transforma a nossa visão do externo a ponto de substituir o ódio pela gratidão.